Olá, boa noite. No último mês, cerca de 140 milhões de brasileiros foram às urnas escolher presidente, governadores, deputados e também senadores. Foram 2 turnos e 2 meses de campanhas intensas. Foi também uma disputa marcada por denúncias, embates e até um desastre aéreo. Mas agora o processo eleitoral terminou e os brasileiros já escolheram seus governantes. Como avaliar esse movimento da sociedade em busca de mudanças num ambiente em que pouca coisa mudou? O que podemos esperar da economia para o próximo ano? Esses são nossos assuntos hoje. Conosco aqui no estúdio o professor, doutor e economista Paulo Borges. Também com a gente a professora e doutora em Sociologia Rosa Viana. Boa noite e muito obrigada pela presença. Obrigada, Lila. Vamos começar com a socióloga aqui. Como que a gente avalia esse movimento que teve da sociedade em busca de mudança e, pelo que a gente viu, a maioria, né, dos eleitores não enxergou nessa alternância uma mudança. O que aconteceu? Ô Lila, eu acho que, na verdade, nós estamos bem equilibrados. Aqueles que querem mudança estão nos dois, tanto naqueles que votaram em Aécio e aqueles que votaram em Dilma. Todos querem mudança. Eu acho que aqui, essa aí é uma coisa que ninguém discute. Todos nós queremos. E independente dela ter ganho e Aécio ter perdido, eu acho que hoje a população brasileira enxerga o que ela quer. E está mais disponível também para ser responsável pelas mudanças, porque não basta nós elegermos alguém, nós temos, enquanto sociedade, que estar ali pronta para fazer esta mudança onde estivermos. É a bela frase ambiental que se aplica no plano político. Nós pensamos globalmente, mas nós temos que agir na sociedade do nosso lugar. Então, acho que todos temos que ter esse compromisso. Mas a grande pergunta, né, que ficou é por que a alternância, né, ela não foi vista como uma forma de mudança, tanto em Goiás quanto no Brasil? Porque nós também reelegemos o governador. Olha, posso te dizer com franqueza? Pode, que alternância? Eu acho que a grande questão é quais são as políticas sociais que vão ser priorizadas. Porque aqui eu não vejo diferença entre os nossos partidos. Eu não vejo, assim, de todas as propostas tão grandes, não. O que eu vejo é que ainda está sendo mantido nos governos petistas um programa de política social para retirar o povo brasileiro da miséria, o que já aconteceu, e agora dar continuidade para que mais pessoas entrem no ensino. E isto a gente viu claramente no número de universidades, de institutos. A questão, né, da educação também com certeza ajuda demais. Eu acho que nós estamos. A grande questão são as políticas que estão sendo priorizadas para a população brasileira. E aí sim, nós vamos ter e que mobilizar para que essas mudanças continuem e sejam melhores e mais amplas ainda. E do ponto de vista da economia, a população reelegendo a presidente, ela está dizendo o quê? Ela está concordando com essa política econômica? Na verdade, certamente essa foi uma das eleições mais disputadas que nós tivemos, né? Infelizmente, a nossa história de democracia é uma história que tivemos aí um período onde o brasileiro não teve essa oportunidade de votar, que certamente é o seu bem, o seu valor mais precioso. Eu acho que os sinais estão claros e não foram dados apenas nesse momento. Acho que as manifestações de junho e de julho mostraram claramente um descontentamento, né, de toda a sociedade, particularmente da classe média, né? É interessante que vivemos um momento em que a expansão da classe média é uma realidade. Então, pessoas que agora têm acesso a bens de consumo que até então não tinham, uma expansão significativa do ensino, pessoas que estão tendo acesso não apenas ao ensino público, mas também privado, fontes de financiamento. Portanto, essa mudança, que é uma mudança não apenas de natureza econômica, mas social, permitiu, então, um debate um pouco mais apurado, embora eu queria concordar com a professora, minha colega Rosa, de que no Brasil, nos últimos anos, a gente tem visto apenas
debates de pessoas, não de ideias. E você traz isso para o plano municipal, estadual e também, de certa forma, no plano nacional, vigora ainda uma ideia de nomes, não há um debate de um programa de governo, e talvez até a sociedade esteja um pouco afastada disso. Acho que a gente deveríamos participar mais, discutir mais. Né? E, de qualquer maneira, esses números refletem uma preocupação muito grande que nós, eleitores, tenhamos votado nesse ou naquele candidato, isso não importa, temos com os destinos da economia, porque passada a eleição, né, continua a nossa vida, né, continua a necessidade de emprego, continua a necessidade do país voltar a crescer, continua a necessidade da inflação não subir, de ter um controle de preço. Então, agora, né, como você bem disse, a preocupação é com a nossa vida que continua. Né? O passado da eleição já acabou, e um olhar agora adiante e tentar ver como é que o novo governo, embora seja o mesmo presidente, a mesma presidente, como é que ele vai conduzir a solução desses problemas. Eu espero que conosco, viu, Lila? Porque eu sinto isto, que nós somos muito omissos na nossa responsabilidade. Nós todos reivindicamos muito o direito, mas o direito também coloca um dever. E este dever é o dever da gente assumir, acompanhar em quem votamos. Então, se você, não sei você, Paulo, mas eu tenho certeza que deve acontecer isso. Se você pergunta, daqui a um ano e meio, você pergunta assim, o que o seu deputado fez? Você está acompanhando o que o governador está fazendo? Ele cumpriu toda a promessa? Aí o pessoal, a maioria não sabe, governador, né? O pessoal ainda lembra. Mas deputado, o pessoal às vezes nem lembra em quem votou. Vereador, então, nem sabem em quem foi. Então, nós temos que começar a ser atentos com os nossos deveres cívicos, que esta sociedade é nossa. A sociedade brasileira reflete o que eu penso, não é, Paulo, o que você pensa, o que você, Lila, pensa, o que esta... pessoa que está em casa pensa, exatamente, né? Essa população maravilhosa de trabalhadores, não é, de pessoas que estão querendo uma vida melhor. E quando a gente deseja uma vida melhor, não é só para mim, tem que ser para todos, porque é o bem comum. Nós vivemos num único lar, que é o planeta Terra. Tudo que eu faço aqui vai reverberar para o todo, não é? Essa grande humanidade. Nós estamos no momento agora ainda de especulação, né? Mas pelo pronunciamento da presidente, o que nós podemos esperar com relação à economia? Há sinais ela sinalizou alguma mudança para retomar o crescimento? Em 2002 nós tivemos um fenômeno onde o mercado reagiu negativamente em relação à eleição do presidente Lula, porque não conhecia o presidente Lula. Agora o mercado está reagindo também negativamente à presidente Dilma, porque conhece a presidente Dilma. Portanto, ela necessita urgentemente mostrar que esse novo governo vai ser um governo que vai trabalhar de uma forma diferente, que vai apresentar alternativas para o crescimento do país, que não vai ser tolerante com a inflação e começar a mostrar isso através da indicação de pessoas. Mas a questão não é apenas a pessoa, é a questão até que ponto esse novo ministro, esse novo presidente do Banco Central, efetivamente vão ter condições de levar adiante uma política econômica que caminhe na direção de uma retomada do crescimento da economia, sem a interferência direta, embora ela seja presidente da República, mas sem a interferência direta dela enquanto presidente. Enquanto isso não acontecer, o mercado vai continuar desconfiado, né? Nós vamos ficar aí ansiosos para que medidas objetivas, claras, né, conduzam o país a partir de 2015 para uma caminhada tranquila, na direção do emprego, na direção da retomada do crescimento e uma questão que diz respeito a nós, aqui, aos nossos telespectadores, que é o controle de preço, que é a inflação. Nós vamos para um rápido intervalo agora e voltamos já já. Fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Sim de Lojas.
Hoje falando sobre a repercussão das últimas eleições e as perspectivas para os próximos 4 anos. Mas antes, um recado para você. Se você está procurando trabalho ou quer se aperfeiçoar no seu atual serviço, o Cindy Lojas oferece cursos de graça para noções de bom atendimento e também abordagem correta ao cliente. Faça sua inscrição pelo telefone 3541 3054. Mas vocês não acreditam que o recado das urnas, né, que a presidente deu um recado que a presidente precisa mudar? Você acha que ela captou esse recado? Ah, com certeza, Lila, até eu. Eu acho que todos nós, não é? Porque esta questão é muito interessante. Ela vai ter que trabalhar com aqueles que também... Porque foi uma vitória apertada, exato, né? E que estão querendo as mudanças. Como eu disse logo no início, as mudanças estão desejadas para quem perdeu e quem ganhou. Não é isso. Acho que a gente vota, mas a gente quer as mudanças necessárias, né? Em relação a ela, uma característica da presidente Dilma tem sido a falta de diálogo. Diálogo com o Congresso, diálogo com parte da sociedade. Eu acho que ela vai ter que rever esse conceito. Ela disse isso, né, que precisa conversar mais com o Congresso, com a sociedade. E, óbvio, né, inteligente como ela é, ela percebeu aí, eu não digo um recado, né, não foi um recado, foi uma mensagem firme e objetiva, de que precisa mudar. Milhões, né? Milhões de brasileiros. Ela até disse que a palavra desse novo mandato dela é o diálogo, né? Isso, pois é. E eu penso que é o diálogo, que é a ética, porque eu acho que nós todos estamos querendo isso às claras, não é? Eu acho que dizer não à corrupção em todos os níveis, porque nós temos um governo que pode fazer isso. Eu gostei muito quando houve toda o julgamento do mensalão, que não teve interferências de uma forma assim que o judiciário pôde realmente colocar, né, de forma clara as questões. Eu acho que também, sabe, a população brasileira, ela tem algo assim dentro da sua cultura que é muito bonita. Ela é solidária. Eu penso que a nossa forma de ser enquanto brasileiros, enquanto cultura, ela permite isso. E, além de tudo, nós estamos chegando perto do Natal, né? E o Natal é um tempo da paz, é um tempo de presentear as pessoas, da gente gostar das pessoas. Então, eu acho que isso também nos ajuda muito nesse momento, né? Eu queria chamar a atenção para um aspecto importante, que eu acho que certamente vai estar presente na pauta do novo governo, é a qualidade do gasto público. A professora chama a atenção para a corrupção. Lamentavelmente, há uma qualidade ruim do gasto público, há uma preferência muito grande por gastos com folha de pagamento, com uma série de questões que não guarda necessariamente uma relação direta com o desenvolvimento do país. Um país que precisa de modernizar a sua infraestrutura. Nós falamos agora há pouco da necessidade, por exemplo, de uma mudança no modal de transporte, né? O governo abandonou, por exemplo, as ferrovias. Então, acho que há necessidade do governo repensar isso, né? Um serviço público de melhor qualidade e que efetivamente o governo volte a investir. E são as 3 questões, né? Eu acho que na educação está investindo sim, pelo menos na superior, eu tenho visto. E, por outro lado, as prefeituras e governos estaduais têm que investir mais em escolas de 2 turnos, porque eu acho que deixar essas crianças na rua socialmente é um absurdo, porque fica à mercê realmente de droga, de criminalidade, né? Bom, mudanças terão que acontecer a longo prazo e também a curto prazo. No curto prazo, o que seria? A presidente sinalizar, já escolher nomes. Ela disse que o novo ministro da Fazenda deve ser anunciado antes do dia 15 de novembro. É uma questão, eu acho que não é sinalizar. Eu acho que a presidente tem que falar claramente, porque às vezes os sinais podem não ser bem interpretados. Então essa escolha é acertada, ela escolher antes do dia 15. Ela tem que chegar claramente e comunicar a gente fala em mercado, mas o que é o mercado? Somos nós que estamos aqui, o nosso telespectador é um empresário, é o próprio governo, então tem que falar claramente, olha, quem vai conduzir a economia do país é esse nome, né? Nós vamos procurar ser mais intolerantes com a corrupção, vamos ser mais duros
com a qualidade do gasto público, retomar o ritmo de crescimento, de investimento do país, controlar a inflação, investir mais em programas sociais. Eu acho que é isso que a sociedade... E fazer propostas, claro, né? Como você claro. falou. Eu me espanto como é que nós desmontamos, quer dizer, eu sei bem a história social do porquê foi desmontada as nossas ferrovias, né? Para entrar a indústria automobilística no Brasil, não é? Sim. E a gente não tem nenhuma, exceto o Gurgel, a gente nunca mais teve nenhuma proposta de construir aqui, né? Até a Coreia já tem, né, excelentes carros. Então, veja, mas por que não voltar? Esse é o transporte de massa. Esse é um transporte que permite grandes distâncias num país continental, né, como nós somos. É porque eu fico imaginando, né, passadas as eleições, né, o cidadão comum, imaginando, e agora, como é que vai ser a minha vida? Continua o que foram esses 4 anos de governo, ou eu tenho um horizonte melhor? Portanto, a presidente precisa claramente mostrar, não sinalizar, mas mostrar objetivamente como é que serão as suas políticas, não apenas econômicas, existe uma mas preocupação sociais. grande no setor empresarial, no comércio, com relação à economia. A economia vai voltar a crescer ou não? Eu posso investir ou não? Como que fica o empresário, o comerciante nesse momento? É claro que é um momento que todo mundo, imagina, até está aproveitando esse programa para definir os seus investimentos. A responsabilidade que nós temos, né, professor? Eu entendo o seguinte, enquanto não houver uma clareza desse governo quanto aos rumos da economia, claro, é óbvio, né, que a possibilidade do investimento não acontecer é muito grande, né? Temos aí as festas de final de ano, né, onde o comerciante precisa fazer estoque, apostando no volume de venda maior, fazer investimentos, contratando pessoas, e aí? Né? Então, acho que essa é uma dúvida importante. Eu imagino Mas, que... Paulo, eu fiquei animada por ler aquele como é que, Sindicato dos Construtores, né? Aqui de Goiás. Eu achei interessantíssimo como ele está otimista, dizendo vamos retomar, não é? Estamos aí, não parou nada, na verdade. Eu acho que a palavra de ordem é exatamente essa. É um otimismo com responsabilidade e um otimismo com um nível de informação elevado. Né? Eu acho que o Brasil... Na prática, o brasileiro, como seria isso? Eu acho que na prática, primeiro estar bem informado, acompanhar os acontecimentos. Acho que os sindicatos estão aí para oferecer esse tipo de assessoria, esse tipo de informação. Agora, passa, claro, pela decisão maior do governo. Agora, é óbvio, né? O Natal está aí, o empresário não vai deixar de levar em consideração um aumento natural das vendas, evitar, claro, né, grandes estoques, evitar se endividar bastante, uma vez que o Brasil, historicamente, tem taxas de juros bastante elevadas, expressivas. Eu diria que é um otimismo responsável, bem informado, mas não perder a essência, que é a nossa essência enquanto brasileiro, de sermos um povo otimista. Óbvio, né? O empresário, ele age... Só precisamos ser responsáveis, exatamente, ele age é com a razão, é claro, né? Mas não resta dúvida que o país, todos nós estamos acreditando, e a presidente tem falado isso, né? Que vamos ter um novo momento. Então, vamos acreditar nesse novo momento, porém, o governo precisa claramente, o governo federal, a presidente precisa claramente definir os rumos que a economia do país terá. E aí a questão não são apenas nomes. É claro que o nome é importante, mas, acima de tudo, como é que serão as ações da agora em diante. Quais seriam as opções da presidente? É difícil, porque eu estava observando, né? A presidente bateu muito nos banqueiros, né? Então, fez uma série de comparações. E talvez agora trazer um banqueiro seria uma situação estranha, né? Manter aqueles que estão lá seria aí o pior dos cenários. Eu imagino que ela vai encontrar alguém que tenha um bom trânsito dentro do governo, que tenha uma boa interlocução com a oposição, que nós temos hoje uma oposição significativa, que tenha confiança por parte dela e que esse mercado, né, entenda como alguém que possa levar adiante as mudanças que o país necessita. Quem é esse nome ainda existem várias especulações, mas não está claro de quem vai ser. Eu desejo que isso não demore muito, né, que essa informação seja dada o mais rápido possível. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já. Fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Sim de Lojas.
Hoje falando sobre a repercussão das últimas eleições e as perspectivas para os próximos 4 anos. Mas antes, um recado para você. O Sindlojas oferece cursos de graça para noções de bom atendimento e também abordagem correta ao cliente. Faça sua inscrição pelo telefone 3541 3054. Os programas sociais foram muito discutidos, debatidos durante toda a campanha. O que esperar desses programas a partir de agora? Eu espero que eles realmente permaneçam e se ampliem, porque essa é a necessidade que temos. E, acima de tudo, como estávamos conversando aqui no intervalo, que eles venham a ser programas de Estado e não só de governo, para que qualquer que seja a legenda que assumir as próximas presidências e governos, eles se comprometam com esses programas, porque isso é que faz a diferença. Os programas sociais que colocam médicos onde precisam, que é no interiorzão e naqueles lugares ermos que não tem condição nem de ter um carro para chegar lá. Eu já vivi isso quando fiz pesquisa no Nordeste inteiro, morei lá e vejo a dificuldade e vi como melhorou depois de tudo isso. As escolas, que tem que ter escolas em todos os cantões, e aí não é só governo federal, são os governos estaduais, são as prefeituras que devem ter esta proposta de abraçar os programas sociais, porque eles falam de uma nação inteira, né? Falam das pessoas que vão estar aqui crescendo e de que modo, né? Muito você fala de que a gente tem que ensinar a pessoa a pescar e não dar o peixe, né? Sim, uma frase. Vocês concordam com isso? Mas as duas coisas. Mas que o Brasil ele precisa desses dois caminhos? Sim, por enquanto sim. É uma análise clássica na sociologia, Zé de Souza Martins fala isso, qual é a equivalência entre escola e trabalho. Eu sou da roça, população de roça, minha mãe era poceira, então, mineira, poceira. E você imagina, para você deixar uma criança numa escola 4 horas, ele está deixando de contribuir na economia familiar. Então, precisa ter uma equivalência. E esta é a Bolsa Escola. Então, não é para deixar a pessoa preguiçosa. É dizer, meu filho, você está indo à escola e você está contribuindo também com a vida econômica desta família. A base da transformação de qualquer sociedade passa pela educação. Com certeza. Nenhum país dito desenvolvido chegou a tanto sem antes passar por uma profunda reforma da educação. Os programas sociais são extremamente importantes. Mas educação precisa do momento, saúde, né, Paulo? Principalmente, exato, precisa do momento do desembarque. Isso. Né? A população não pode ficar eternamente... Tem que ter mecanismos de tirar a pessoa realmente daquele lugar. Agora, enquanto, naturalmente, esse processo não amadurece, não chega, é óbvio que o governo não pode deixar de promover grandes programas, não apenas do governo federal, mas do governo estadual também, de transferência de renda. Mas, repito, com o momento do desembarque e o governo dando condições para tanto. Não adianta você entregar o dinheiro, deixar ele lá, sem oferecer condições de uma melhor qualificação profissional, de acesso à educação, à saúde. Eu acho que esse é uma das grandes tarefas. O governador de Goiás também foi reeleito. Qual que é a expectativa de vocês com esse novo mandato? Assim, eu tenho uma simpatia muito grande pela pessoa do governador, é um grande líder, um homem inteligente, mas eu me preocupo muito ainda com a qualidade do gasto público em Goiás. Eu acho que o governo do Estado de Goiás precisa repensar o tamanho do Estado, a prioridade em programas sociais. E eu acho que retomar o investimento, não um investimento apenas via empréstimo, mas um investimento com recursos próprios e avançar os programas sociais. Né? Nós temos ainda... Especialmente na educação. Especialmente a qualidade da educação em Goiás. Nós vemos aí com simpatia, né, o avanço no IDEB, mas nós avançamos não porque avançou necessariamente, é porque os outros estados diminuíram. Então é uma questão interessante. Não tira o mérito, do governo nesse aspecto, mas eu acho que o grande desafio é a qualidade. Eu gostaria muito que o novo governo, embora seja o mesmo governador, mas que esse novo governo promovesse uma grande reforma na sua estrutura administrativa. Né? Eu tive a grata satisfação de trabalhar durante 8 anos, com
na minha leitura, o melhor governador que esse estado já teve, que foi o governador Mauro Borges, que fez um governo planejado, que avançou boa parte dessa estrutura que nós temos até hoje, mas o governo Marconi precisa avançar mais ainda. Então eu gostaria realmente... Especialmente agora, Paulo, com essa questão do Cerrado, ser o berço da água, e nós estamos vivendo uma realidade a crise dessa Exatamente. água, né? Então, acho que nós temos que repensar este papel, que não é só de Goiás, mas desses estados que tem aqui a coisa mais preciosa da vida humana. Nós temos grandes bacias hidrográficas nesse estado. Que dependem do Cerrado, né? Então, eu acho que, voltando especificamente ao novo governo, embora seja o mesmo governador, mas é um novo governo, eu gostaria que avançasse os programas sociais, que cuidássemos mais da infraestrutura, mas que também zelássemos pela qualidade do gasto. E eu gostaria de acrescentar algo que é sempre assustador. Eu coordeno uma rede pela paz aqui no estado. E, no entanto, eu sou chamada na hora de se falar de violência. Eu penso que a escola, nesse momento, no estado de Goiás, ter aquele segundo turno como menor aprendiz, que eduque esta criança e adolescente para uma atitude digna e prepare para o mundo do trabalho, é importantíssimo. Porque a segurança pública no estado é uma questão com certeza que preocupou, que durante a campanha foi, inclusive, um dos pontos que o adversário mais atacou o governador eleito. E com razão. E aí entra o papel da educação. Exatamente, nós vemos um quadro de insegurança, que não é uma particularidade. Mas o que poderia ser feito nisso? Eu acabei de falar uma proposta que é a questão da educação para a paz. Não, eu estou dizendo ter 2 turnos na escola. Eu participei de vários encontros de segurança, quando estava ainda no tempo da reeleição para prefeito, que eram os encontros de segurança pública aqui, só aqui, né? Dentro da capital. Mas é muito interessante aqui em Goiânia. Quanto mais longe a escola, mais eles pedem que esses meninos, seus filhos, eram as famílias falando, eles tenham um lugar, porque eles não podem trabalhar pelo estatuto, nem ali, do lado da bicicletaria. Eu acho que isso que a Mas ele tá falando. pode ser preparado para o trabalho e trabalhar. Nós temos tantos exemplos maravilhosos. Eu acho que são questões estruturais, que aí passa pela educação, mas questões mais pontuais, mais conjunturais, emergenciais, que aí passa por um reforço na segurança, a presença da polícia na rua, dando uma sensação de segurança, aliado a isso aí, que é o avanço da educação, a presença da criança o maior tempo na escola. Protegida e preparada para outras coisas. Exato. Nós já temos um programa Paz aqui, né? E acho isso fantástico. Essa escola para a paz já tem dentro da prefeitura e acho isso fantástico. Nosso programa está chegando ao fim e eu gostaria muito que vocês deixassem um recado para a população, para o setor produtivo, o que esperar e como se comportar, né, nesses próximos 4 anos. Olha, o meu recado é para nós brasileiros. Eu acho que os nossos governantes vão expressar a ética que nós temos. Eu penso que esta é a grande questão, sabe, Lila? Nós precisamos agir eticamente e solicitar e exigir que as nossas representações tenham este compromisso. E um compromisso, de fato, com aquilo que tem valor, que é a educação, que é a saúde, que é o transporte do trabalhador, porque a classe média, ela está hoje cada vez com mais disponibilidade para ter um carro, para pegar um financiamento, não é? Eu acho que nós já podemos pensar que somos um país, que estamos numa fase que nós, enquanto população desse país, devemos participar. Temos rede social, é para isto, é para dar sugestões, é para aplaudir, mas também para dizer, vá corrigir o rumo, não é para a gente ser reflexivos, críticos, atuantes e estar de mão dada com os governantes, em todas as esferas de governo. Economista Paulo Borges. Eu acho que desenvolvimento, que é a palavra de ordem, se faz através do governo, criando as condições, mas quem efetivamente faz é a iniciativa privada. Então, acho que a responsabilidade, né, do empresário continuar acreditando, investindo no seu negócio, gerando emprego, gerando renda, é claro, com responsabilidade, com informação, com os cuidados naturais, mas acho que é extremamente importante a retomada do investimento, a confiança no país e, é claro, né, como eu falei,
a melhoria das condições de vida da população, que, repito, não é responsabilidade apenas do governo. Eu acho que o governo precisa fazer a sua parte, mas efetivamente quem cria emprego, quem gera riqueza, quem produz nesse país é a iniciativa privada, é o empresário, é o comerciante. Então eu acho que é um momento extremamente importante de acreditar nesse país e acreditar também nas propostas, naquilo que o novo governo está propondo e levar adiante os projetos que são extremamente importantes para esse quadro de bem-estar que tanto o Brasil precisa. E aí o papel da mídia, né, Lila? Que eu acho que é importantíssimo, né? Como uma educadora privilegiada que é esta mídia, né? Ela trazer essas reflexões. Eu te agradeço muito esse convite. Eu que agradeço vocês aqui. E acho que você está de parabéns, porque eu acho que enquanto não tivermos uma mídia comprometida com a nossa sociedade, com a melhoria do nosso povo, eu acho que parar de dar só notícia ruim e dar também as boas notícias, né? Então, você está de parabéns. Muito obrigada e obrigada a vocês pela presença aqui no programa. Eu agradeço a gentileza. Também. O Momento Cindy Lojas está chegando ao fim, mas você pode rever essa entrevista na internet por meio de 2 endereços que aparecem aí na sua tela, no portal da PUC TV Goiás e no site do Cindy Lojas. Se você quiser sugerir temas para os próximos programas ou fazer perguntas, fale com a gente por meio do nosso e-mail, que aparece aí no seu vídeo. E se você gostou dessa entrevista, compartilhe nas redes sociais e envie também o link para os seus amigos. Uma boa noite e até a semana que vem.